Desde já agradeço a presença do Tribunal de Contas na nossa reunião. Muito importante a participação de vocês. Doutora Ana Lúcia, formada em Direito pela PUC. Doutor Augusto, eu não consegui muitas informações suas, aí eu não tenho como lhe apresentar, mas gostaria que o senhor se apresentasse antes da sua apresentação, ok? Da administração pública, e a cada ano o tribunal vem evoluindo em alguma coisa esse modelo de prestação de contas. Como já foi dito, meu nome é Augusto Ferradais. Na verdade, eu trabalho no tribunal, eu e a Ana, numa secretaria que não é incumbida de fazer as fiscalizações, e nem, no caso, as instruções dos processos de contas. A nossa área é a área que trabalha com as normas gerais, que o tribunal usa internamente para as prestações de contas, e também com as normas que são para a administração pública, com as orientações e demandas em relação a esse processo de prestação de contas, especialmente o relatório de gestão. Então, eu vou fazer aqui um pequeno contexto desse quadro da prestação de contas, né? Depois a Ana vai fazer uma apresentação sobre o relatório de gestão e sobre um modelo de relatório de gestão que se chama relato integrado, que a gente está usando mais como base para as contas de 2018. E, ao final, nós vamos fazer alguns comentários, algumas percepções, na verdade, algumas questões, não assim exatamente para dizer o que é, o que não é, mas algumas coisas que a gente já vem observando nos relatórios de gestão das universidades. Até mesmo para a gente contextualizar, trazer algumas questões mais concretas aí para a gente refletir sobre elas, né? Bem, inicialmente, a gente diz que toda a administração pública deve prestar contas. Isso está na Constituição. A prestação de contas, na verdade, ela é da unidade, mas, no fundo, ela é do gestor ou dos gestores que são responsáveis pela administração pública. Quando o tribunal julga uma conta, na verdade, ele está julgando o gestor, né? Evidentemente que isso está vinculado à sua gestão, à sua unidade, né? Então, a Constituição já diz que toda pessoa que utilizar recursos, arrecadar, tem que prestar contas. Evidentemente que o tribunal, nas suas decisões normativas a cada ano, ele delineia, ele separa a administração pública, toda ela, em unidades que a gente chama de unidades prestadoras de contas, ou seja, toda a administração pública presta contas, mas ela é dividida, separada em unidades prestadoras de contas que englobam toda a administração. A prestação de contas, então, é uma obrigação constitucional, mas a gente considera que, ao mesmo tempo, ela é uma oportunidade de o gestor apresentar os seus resultados, apresentar aquilo que ele fez, como que ele atuou em relação à unidade da qual ele é responsável. Então, assim, não é exatamente apenas uma obrigação. E, além disso, a gente considera que a prestação de contas ela é um instrumento, em primeiro momento, voltado para a sociedade. O Tribunal de Contas, como está na Constituição, ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, incumbido de fazer esse controle externo. E o Congresso Nacional, no fundo, é o representante da sociedade. Bem, como eu disse, a gente vem lá no tribunal, a cada ano, buscando uma melhoria, uma valorização maior do processo de prestação de contas como um todo. E, nesse processo, a gente percebeu que havia muitas oportunidades da prestação de contas ser melhorada, ser tornado um instrumento mais claro para o gestor, mais fácil para o gestor de ele demonstrar
de uma forma mais útil, mais objetiva, a sua gestão, tanto para os órgãos de controle como para a sociedade, e nós viemos fazendo já alguns estudos lá nos últimos anos, e a cada ano a gente vem implementando alguns ajustes nesse processo de prestação de contas. Atualmente, nós temos no tribunal em torno de 1.200, em 2017 nós tivemos 1.300 aproximadamente unidades prestadoras de contas. Então, vocês veem que é muita coisa, né? Em 2018, essa quantidade caiu para em torno de 1.100, 1.040, porque nós conseguimos a aprovação de uma proposta onde nós consolidamos maiores porções da administração pública nas unidades prestadoras de contas. Por exemplo, alguns ministérios que tinham muitas secretarias, muitas unidades que prestavam contas isoladamente, agora estão dentro da unidade prestadora de contas, que é o Ministério da Educação, Ministério da Saúde. O Ministério da Fazenda já fez isso nas contas de 2017. Foi o nosso projeto piloto. A gente entende que essa consolidação traz a vantagem, não é a vantagem de reduzir o número de prestação de contas, mas a principal vantagem vamos ver se está aqui no outro slide. A principal vantagem é a gente ter uma visão mais completa, mais coerente daquela parcela da administração pública. Porque muitas vezes você analisava a conta de uma unidade pequena, só que o resultado dela, o planejamento, os recursos dela dependiam de uma instância acima dela. E ficava difícil você avaliar aquela gestão. Então, agora, quando a gente amplia o grupo, a gente consegue abranger nessa conta os aspectos relevantes da gestão, todos eles. E, evidentemente, que a responsabilidade da conta também foi elevada. Então, se você tinha no Ministério secretarias nacionais que prestavam contas, os seus responsáveis eram os secretários. Agora, o Ministério presta contas e o responsável é o ministro. Ou seja, essa consolidação elevou também o nível de responsabilização e, ao mesmo tempo, o foco da prestação de contas, ele vai se deslocando daqueles aspectos mais operacionais, de atos de gestão, ele vai se deslocando naturalmente para aspectos mais estratégicos de resultado de governança. Então, vocês vão ver que as prestações de contas e o seu julgamento estão começando, ano a ano, a se deslocarem para um patamar superior. E os atos operacionais, eles são considerados, mas eles são considerados com um nível assim, mais agregado, integrado a esse processo de gestão, e não mais simplesmente isoladamente. Evidentemente que problemas, irregularidades que ocorrem isoladamente, elas continuam sendo tratadas, mas elas não estão sendo mais consideradas para efeito da prestação de contas. Estão sendo consideradas para efeito de outros instrumentos de controle, seja do TZU, seja da CGU, dos órgãos de controle interno. Todos os assuntos serão tratados. Mas o foco, o valor da prestação de contas, está evoluindo para esse patamar mais de resultado, mais de estratégia e de grandes lideranças. No caso das universidades, os estudos que nós fizemos para consolidar essas unidades numa unidade só de prestação de contas, nós não conseguimos ainda uma proposta de consolidação. Poderia se pensar em consolidar as universidades no âmbito do Ministério da Educação, mas é um tema muito complexo, a gente sabe da autonomia de cada universidade, então, por enquanto, esse tema não está sendo considerado. Em alguns outros casos, outros tipos de entes da administração, a gente já considerou, mas no caso das universidades, nós ainda não partimos para essa ideia, e nem sei se vamos partir para essa ideia. E é uma questão, porque das 1.050 unidades prestadoras de contas que nós temos, vocês veem, as universidades são mais de 100, não sei quantas são. Então, 63 e agora vai para 68. Pois é. Que foram 5 criadas, devem começar em 2019 com... Então, para vocês terem uma noção,
Das 1.043 unidades que vão prestar contas em relação ao exercício de 2018, o tribunal tem algumas situações que distorcem esse cenário. Por exemplo, os conselhos de profissão, que por força até de decisão do Supremo, precisam prestar contas e ser fiscalizados pelo tribunal, eles são mais de 500. E cada ano vão criando mais. Então, das 1.050, 500, então, tirando os conselhos, sobram 500, mais da metade. Aí vem os órgãos do Sistema S, que são 200 e tanto. Ou seja, dos 500, caímos para 250, que são, tirando os conselhos e os órgãos do Sistema S. Então, nós temos 250. Dessas 250 da administração pública, então, a gente tem aí essas 70, 80 universidades. Ou seja, considerando essa parcela de administração pública realmente, porque os conselhos e o Sistema S são considerados entidades paraestatais, considerando a administração pública mais pura, de 250, as universidades são 1/3. Tá? Então, é uma parcela bastante expressiva da nossa administração pública. Bem, aqui eu vou passar rapidamente. O tribunal vem estudando, analisando alguns casos, e ele, nesses casos, ele vem já, pouco a pouco, introduzindo alguns elementos importantes nas prestações de contas. Por exemplo, esse acórdão de 2016 determinou que fosse inserido nas exigências relativas aos relatórios de gestão informações sobre governança, tais como pessoas e competências, lideranças organizacionais, estratégia, relacionamento com partes interessadas e gestão de risco e controles internos. Então, aquelas contas que antigamente eram um conjunto de informações operacionais, basicamente, pagamentos, empenhos, orçamento, dotações, contratações, elas começam a migrar para um outro tipo de informação, um outro tipo de olhar para a gestão. Esse outro acórdão foi um acórdão para a STN, em que o tribunal entendeu que os sistemas de informação que o governo já tem, como o CIAF, o CIOP, o CIAP, enfim, até tem outro acórdão também sobre o CIORG, são sistemas que são importantes, merecem ser usados como instrumento de transparência, inclusive como instrumento de prestação de contas. O que ocorre é que alguns desses sistemas estão defasados, estão com deficiências, faltando dados, ou os dados não estão consistentes, ou os dados não estão completos, ou não estão adequados. Então, o tribunal já vem observando e fazendo algumas pequenas determinações no sentido de que esses sejam instrumentos de transparência, entre outros. Então, vocês vejam que se a prestação de contas, o relatório de gestão, ele começa a ser visto como uma peça em que o gestor demonstra o seu resultado, os seus benefícios da sua unidade, o produto, a sua eficiência, onde que a gente pode acompanhar aquelas ações mais operacionais? Se isso começar a ser enxugado ou informado de forma mais agregada no relatório de gestão. Aí a importância da gente ter sistemas de informação adequados, tanto para a sociedade como para os órgãos de controle e principalmente para os gestores, porque a gente entende que o próprio gestor precisa desses sistemas. Depois a gente vai comentar algumas coisas sobre isso quando falar dos relatórios de gestão das universidades. Aqui o trecho da decisão normativa 170, de 2018, que regula a prestação de contas do exercício de 2018, aquelas contas que serão entregues em 2019. Só para ilustrar aqui o raciocínio. A prestação de contas, na prestação de contas, o relatório de gestão, ele tem o fim de demonstrar, esclarecer e justificar os resultados alcançados frente aos objetivos estabelecidos. Ou seja, a finalidade principal do relatório de gestão não é mais apresentar listagens de atos de gestão, de ações e algumas outras coisas mais operacionais, mas sim de apresentar os resultados, qual foi a estratégia e questões operacionais de forma agregada,
de tal forma a suportar as conclusões que tenham sido apresentadas em relação aos resultados e à estratégia. Aqui eu trago como que esse movimento está crescendo no Brasil, no mundo, enfim. No Brasil, esse decreto, ele é um decreto que vale para as universidades, porque é um decreto que vale para o Poder Executivo, para a administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional. Então, é o decreto de governança, que já diz lá, entre outras coisas, né, ele diz que são princípios da governança pública, capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade, que, em outros termos, a gente usa também a palavra accountability, né, para expressar isso, essa capacidade de prestar contas e de assumir e demonstrar responsabilidade dentro da gestão, e a transparência. Essa aqui é a lei chamada Lei das Estatais, ela já estabeleceu para as empresas estatais, que são também na faixa aí de 60 a 60, mais ou menos, que prestam contas, que trouxe para essas empresas instrumentos de transparência, que já eram praticados, mas agora estão positivados, e são exigências legais. Então, entre esses instrumentos de transparência, essas inovações agora normatizadas, está a divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. A gente acredita que esse modelo vai se expandir e alcançar toda a administração pública. O relatório integrado, a gente vai ver um pouquinho o que é essa ideia de um relatório integrado. Bom, o relatório integrado, a Ana vai explicar um pouco melhor, é um modelo que surgiu lá fora e que ele tem como característica principal ser um documento conciso sobre como a estratégia, a governança e o desempenho e as perspectivas de uma organização, no contexto de seu ambiente externo, levam à geração de valor, em curto, médio e longo prazo. Ou seja, a gente está agora colocando o seguinte, olha, gestor, primeira coisa, você tem que dizer como você usou os seus recursos e gerou valor para a sociedade, e esse valor dentro da sua finalidade institucional. Em segundo plano, a gente vai ver se ele foi eficiente, se ele cumpriu as normas de execução, isso tudo será visto. Mas a primeira coisa que a gente quer saber, como é que foi o seu resultado, o que você conseguiu entregar em termos de valor. Bem, essas informações, esse modelo de relatório integrado de 2018, ele, que está na DN 170, ele trouxe um rearranjo do relatório de gestão. Esse rearranjo, na verdade, ele contém algumas novidades, sim, mas ele contém muitas informações que já vinham sendo pedidas nas contas anteriores, só que agora elas têm um formato um pouco diferente, informações sobre resultados, sobre estratégia, sobre governança, essas informações já vinham sendo pedidas nos anos anteriores, e inclusive já constam de uma forma bem consistente nos relatórios de gestão que são entregues ao tribunal, assim como no das universidades. A gente vai comentar isso. A questão que se diferencia é um viés de maior integração das informações. Daí o termo relato integrado. A Ana vai abordar um pouco melhor essa questão e depois a gente volta para tentar trazer algumas questões focadas mais num relatório de uma universidade que a gente olhou. Como é que o tribunal vem tentando divulgar esse modelo, trazer para os seus clientes, para os interessados, essa mudança, esses ajustes, né, que estão sendo feitos. Explicar porque tem algumas coisas que, até para nós mesmos, ainda está inserido num processo de aprendizado. Né? Por mais que seja a administração pública, seja os órgãos de controle, já tenham uma experiência bastante forte, uma parte desse trabalho é uma coisa nova e precisa ser estudada, refletida e principalmente pensada sobre como isso vai ser viabilizado na prática, nos casos concretos. Então, a gente tem feito alguns eventos,
É por isso que é importante a gente estar junto com vocês em alguns momentos para tentar trazer essa mensagem, essa ideia, né? Explicar um pouco o que a gente está pensando. E eu acredito que muitos da administração pública já estejam pensando também nessa linha. A gente tem feito alguns documentos de orientação. A Ana vai mostrar aqui a cartilha. Todos esses documentos estão no nosso portal na página de contas dentro do portal do TCU. E também existe uma linha de ação no tribunal, que são alguns acompanhamentos, que as nossas unidades técnicas vão selecionar algumas unidades prestadoras de contas para acompanhar mais de perto o desenvolvimento desses relatórios de gestão das contas de 2018. Bem, eu vou passar para a Ana. Aqui tem o nosso e-mail, né, contas@tcu.gov.br, e aí, depois da apresentação, a gente retorna para comentar um pouco algumas questões assim, um pouco mais reais no relatório de gestão, mas comentários mais a título de reflexão, tá, gente? Bom dia. Deixa eu testar aqui, ver como é que é. O Augusto, como é que é? Deixa eu ver. Tá. Bom, então, como o Augusto falou, o relatório de gestão de 2018, ele é um modelo novo, é um relatório integrado. E o que é uma prestação de contas por meio de relatório integrado? É a demonstração dos resultados alcançados pela unidade prestadora de contas em determinado exercício de forma integrada e abrangente, para fins de julgamento pelo tribunal. E conforme estabelece a Constituição Federal, a nossa lei orgânica, e quanto à forma integrada e abrangente, é a ADN 170 de 2018 do tribunal. E o que essa ADN trouxe de novidade? O relatório de gestão, ele passa a ter a sociedade como destinatário primordial, e a sua estrutura, o seu conteúdo, toma como base a estrutura internacional para relato integrado. Essa estrutura, ela foi desenvolvida pelo Conselho Internacional do Relato Integrado, International Integrated Reporting Council, IIRC, que é uma colisão global de empresas, normatizadores, universidades, contadores. A primeira versão desse documento foi lançada em 2013 e conta hoje com mais de 1.600 empresas públicas e privadas em todos os continentes. Por exemplo, utilizam o relato integrado o BNDES, a Petrobras, a Nestlé, a GE, a Natura, e também, no setor público, por exemplo, a cidade de Londres e todos os ministérios do Reino Unido. O relato integrado, o que ele é? É um novo modelo de preparação dos relatórios, e que a organização ela precisa ter o pensamento integrado e toma como base os processos de controle e gestão. Antes da adoção do pensamento integrado, os relatórios eram elaborados de forma fragmentada. Cada unidade operacional ela elaborava a sua parte e não tinha conhecimento ou se comunicava com as outras unidades. E, ao final, todas essas partes elaboradas separadamente, elas eram compiladas num relatório sem que fosse feita uma avaliação da materialidade das informações que eram relevantes. E isso fazia com que os relatórios ficassem extremamente volumosos e perdessem a sua capacidade de informar. Com o relato integrado, agora é preciso considerar a relação das diversas unidades operacionais e a alocação que se faz dos recursos para o alcance dos objetivos da organização. E também precisa haver o envolvimento da alta administração, pois ela tem que saber o que está sendo relatado sobre a organização. Se não há pensamento integrado, o relatório vai ser só uma colcha de retalhos.
Para elaborar o relatório integrado, é preciso que a organização olhe para dentro de si. E, olhando para dentro de si, ela identifica os riscos a que estão sujeitas as suas atividades e também oportunidades que ela possa adotar para melhorar o seu desempenho, havendo a melhoria, portanto, dos processos de controle e gestão. Sobre a melhoria dos processos de controle e gestão, como o Augusto falou, tem o decreto 9.203 de 2017, que estabeleceu a política de governança para o Poder Executivo Federal, que é uma boa prática que deve ser adotada pelos 3 poderes, Ministério Público e Defensoria Pública da União, sendo, aliás, um projeto de lei proposto em 2017. E qual que é a finalidade de um relatório integrado? Segundo a estrutura do IRC, é demonstrar, é explicar para os investidores a lista de conteúdos para a elaboração do relatório de gestão já está na página de contas, então vocês têm que usar aquela lista de conteúdos. A cartilha, se vocês pegarem a cartilha e a lista de conteúdos, vocês vão ver que é o mesmo conteúdo. O que tem a cartilha diferente é que ela apresenta esses infográficos, né? Esses infográficos que é para ajudar a tornar aquelas informações complexas em fáceis, né? Um relatório fácil, de fácil leitura. A outra coisa, sobre estudos, né? Se tem estudos sobre a redução de custos e ganho desse relatório. O que tem é que assim, tem custo. Esses relatórios, se você fazer um relatório de gestão, custa caro. Então, quando a gente fez agora uma pesquisa com as estatais, e eles falaram, olha, a gente gasta 300, um relatório desses sai 300 milhões para a gente elaborar, falaram nesses termos. Então, com relação às estatais, a gente está procurando a convergência dos relatórios, dos diversos relatórios que eles elaboram. Então, eles têm o relatório da Lei das Estatais, que é o relatório integrado, e nessa pesquisa a gente viu que era viável eles elaborarem esses relatórios e com o conteúdo exigido, se eles tiverem o conteúdo exigido na ADN, que é convergente, eles podem entregar esse relatório como relatório de gestão. No TCU, que a equipe do TCU já está elaborando esse relatório de gestão na forma de relato integrado, a equipe da área administrativa, eles falaram, olha, a gente fazia o relatório que tem mais esse aspecto da alocação de recursos e áreas especiais de gestão. E essa parte de resultados é o relatório de atividades do tribunal, que é feito pela parte de planejamento. Então, quem sabe isso aí eu acho que a gente pode fazer um relatório só, que vai atender tanto o relatório de gestão como as necessidades do Congresso. Então, a ideia é diminuir custo, porque as principais informações vão estar nesse relatório, que vão servir tanto para vários atores que desejam ter as informações prestadas pelas unidades prestadoras de contas. Por que você faz um relatório de gestão? É para dar conhecimento daquilo que as unidades interessadas têm interesse em saber. Em vez delas ficarem batendo na porta da universidade, você faz um relatório, publica, e todos têm acesso pela internet e vão ficar satisfeitos com essas informações sobre a gestão. Então, é por isso que você faz relatório. As pessoas têm necessidade, vocês estão gerando recursos públicos, então, vão fazer um relatório que atenda às necessidades das partes interessadas, de informação das necessidades das partes interessadas. Então, lá na Inglaterra, no Reino Unido, tem. Então, um colega, ele falou, por que vocês não publicam os relatórios? Ele é da Secretaria da Defesa, e ele queria um modelo também de relatório integrado da área de defesa, porque no Reino Unido tem o relatório integrado. Lá, que é o site do NAU,
né, que é como se fosse o TCU deles, se vocês acessarem, vocês conseguem acessar todos esses relatórios. Por que a gente não colocou isso no portal? É porque eles estão em inglês. A gente não tem condições de traduzir esses relatórios para colocar lá, entende? Não, mas então, lá no NAU tem, por exemplo, o Ministério da Educação deles, né? Então, vocês... Porque lá está consolidado. Então, assim, eu, sinceramente, eu não vi esse Oxford, o relatório de gestão de Oxford, né? Que é isso. Mas aí eu sugiro que você entre no site do NAU e tente localizar. Porque, assim, a gente é da diretoria de métodos. A gente está tentando, da melhor forma possível, atender a todos, né? Mas a gente não tem condições de capacitar e fazer esse tipo. Você imagina se toda, que o Augusto falou, 1040, começarem a pedir para a gente pegar um relatório. Então, eu te sugiro que entre no site do NAU, lá busque, né, o relatório do MEC deles, né, do Ministério da Educação deles, e se for de Oxford, Cambridge, e o NAU, National Audit Office. Bom, a outra coisa, transformar... Como é que é? Transforma... Deixa eu ver. Nossa, gente, eu anotei aqui que eu não consigo nem ler o que eu escrevi. Como... Deixa eu ver. Transformar um relatório em relatórios integrados. Como transformar... Ah, tá, vocês queriam que a gente fizesse, né, um modelo para vocês. Mas é a mesma coisa, porque eu não sei como é que estão as universidades, mas o tribunal ele sofreu bastante com essas aposentadorias, né? Vocês também sofreram? Lá no tribunal, a gente está assim, ó, a gente está até empinando o prato com braço, nariz, perna, estamos tentando se virar. E a diretoria do Augusto, ela foi bem prejudicada de pessoal, por isso que a gente está pedindo para vocês se reportarem para as unidades técnicas. A gente está tentando responder todas as perguntas lá pela SEMEC, pelo e-mail do Contas, mas é muita coisa. Então, a gente não tem como elaborar um relatório para vocês. Mas o que vocês têm que... Porque são o negócio, porque a gente tem que dominar o negócio da área. A gente não tem a expertise o suficiente que vocês têm. Vocês conhecem a instituição, o negócio da sua instituição. Porque, para elaborar o relatório integrado, você tem que conhecer qual que é o negócio. Por exemplo, o Ministério da Fazenda são políticas econômicas. Então, como é que eu vou falar qual que é a cadeia de valor do Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda, que trabalha com política econômica, ele que sabe, que são vários unidades, né, que trabalham lá dentro, e ele vai ver qual é a cadeia de valor. A mesma coisa as universidades. Eu estava falando aqui com o Tiago, e o Tiago estava me falando, uma parte importante do trabalho das universidades é a pesquisa. É a pesquisa porque a gente faz um desenvolvimento social, né? Então, que isso é muito importante. Mas a gente não tem como, numa unidade de métodos, saber que isso é uma parte, porque isso é uma cadeia de valor, é uma cadeia, a produção da pesquisa, o desenvolvimento social, e eu não tenho como falar isso. Eu tenho uma visão mais abrangente, macro, da administração pública. Vocês têm uma visão interna, vocês sabem qual é o negócio da universidade de vocês. Então, é por isso. Então, a sugestão que a gente deu é que não vai ser exigido, nesse momento, uma perfeição, mas vocês já vão ter condições de olhar para dentro de vocês para definir quais são as cadeias de valor, né? Quais são os macroprocessos. Provavelmente, vocês já sabem quais são os macroprocessos para organizar os relatórios que vão ser colocados naquele capítulo.
Vocês vão tentar fazer essa equipe multidisciplinar. Então, lá no tribunal, que a gente falou, o pessoal da parte da administração vai comunicar com a parte de planejamento, porque a administração sabe da alocação de recurso. A parte de planejamento sabe da parte da definição dos objetivos estratégicos e das priorizações. E tem também a parte que a gente fala que é a área fim, que é quem faz o controle, que vai falar dos resultados efetivos. E eles vão ter que se conversar para gerar esse relatório. E até conversando com o Tiago, assim, o Tiago deu exemplo de coisas que são super importantes para colocar. Ele falou assim, olha, a gente tem um programa que é o PENAIS, é isso? O PENAIS, e que os alunos, que dos 50% que ingressam na faculdade, são dos de baixa renda, mas esse PENAIS não é suficiente para atender a todo o custeio desses alunos para eles se manterem na faculdade. Por isso acontece a evasão. Então, o que é isso? É um risco. Acontece a evasão. Isso é um risco. Aí, o que ele falou também? É um desafio. Como é que manter essas pessoas que ingressam na faculdade, vindo da baixa renda, como é que eles vão ser mantidos na faculdade com se há um contingenciamento de recurso e que não tem recurso para eles terem capacidade plena de estudar, né? Que eles não. Aí pode ter, por exemplo, isso ser pensado uma forma. Como é que o ensino universitário federal tem que ser no futuro? Por exemplo, tem que custear a Xerox? Talvez a questão é o e-book. O ensino à distância, virtual, são desafios que vocês vão ter que pensar. Isso vai resolver nessa gestão? Não, vocês têm que fazer essa reflexão, colocar as deficiências, as fragilidades que vocês têm, mas isso vai ter, uma reflexão de perspectivas futuras. Então, é por isso que a gente não tem condições de elaborar um relatório, um modelinho para vocês, porque vocês têm que ter o olhar para dentro de si, que isso vai gerar a melhoria dos processos de controle e gestão. Vocês têm que olhar. A gente não está querendo que os relatórios sejam perfeitos, e não é fazer um recorte e cola. Tem que haver essa equipe multidisciplinar e olhar para dentro de si. Que isso, só nessa conversa, sei lá, 2 minutos, 3, que eu conversei com o Tiago, tanta coisa que ele me falou, que eu falei assim, nossa, isso vocês têm que colocar no relatório de gestão de vocês. Isso é relevante. Então, definir o que é relevante. Isso é relevante para uma universidade. É você fazer o desenvolvimento, promover essas pesquisas e fazer o desenvolvimento social. Estão conseguindo fazer? Não, o meu resultado é esse, mas eu tenho contingenciamento, o meu resultado sendo comprometido dessa forma. Falar isso. Qual que é o meu desafio nisso aqui? Porque a sociedade ela vai dar força para essas políticas. Ela dá força, mas ela tem que entender o que vocês estão fazendo. Eu não sabia desse tipo de problema. Conversando com o Tiago, fiquei sabendo. Se tiver um relatório conciso, com esses dados mostrados de forma clara, isso ganha força, entende? A gente quer o quê da universidade? Então, é por isso. Só que, nesse primeiro ano, não se espera que seja perfeito. O que é importante, nesse momento, é vocês fazerem essa equipe multidisciplinar, definir a materialidade, olhar para dentro de si e ver, conseguir relatar, definir quais são, como é que vai ser demonstrados os resultados alcançados, né, a cadeia de valor, né, macroprocesso, objetivo estratégico. Vocês fazendo isso, já vai ser um ganho e tornando o relatório claro. Bom, eu vou passar para o Augusto, porque essas partes... Tá, Augusto? Porque essa parte de contas, apesar de eu saber, mas ele é o diretor de contas, vou passar para ele falar. Bom, rapidamente, a gente publicou no portal arquivos com as orientações para elaboração do relatório de gestão. Então, tem um arquivo geral, tem um arquivo para as estatais e tem um arquivo para os órgãos do Sistema S. Esses arquivos contêm os capítulos que estão na DN, no anexo da DN, com informações um pouco mais detalhadas sobre como é o conteúdo de cada capítulo.
não são obrigados a seguir aquela estrutura. O que interessa é que a filosofia do relatório e as informações estejam contempladas, tá? Isso pode ser conversado com as unidades técnicas do tribunal que cuidam de cada ente aí das universidades. O E-Contas, ele deve ser aberto em final de janeiro, porque a gente vai ter, o tribunal está passando também por um processo de alteração de estrutura, e a gente vai fazer uma última revisão em relação à clientela, distribuição interna, e também algumas questões que a gente tem que resolver, como, por exemplo, isso não afeta as universidades, mas a relação entre o apresentador de contas e o gestor, que provavelmente em 2019 a estrutura da administração pública vai estar bem diferente no Poder Executivo, então a gente vai ter que ainda estudar quem é o apresentador, porque o apresentador de contas é aquele que está no cargo atual. E o gestor, como é que a gente vai tratar essa relação? O gestor é o responsável e outro que é o responsável pela apresentação. Então, a gente tem umas questõezinhas e aí umas questões de sistema que a gente vai ter que tratar correndo em janeiro para poder abrir o E-Contas com algum ajuste que se faça necessário. Mas, de qualquer forma, o conteúdo do relatório de gestão já está explicado nos arquivos de orientação. Então, a gente acredita que não vai haver nenhum prejuízo. Agora, já ressalto, existe um grau de detalhamento nesses arquivos menor do que vinha sendo dado no E-Contas. Até então. Por quê, gente? Porque a gente está migrando para um modelo onde a gente dá as diretrizes e o detalhamento mais refinado vai ficar por conta desse trabalho das UP6 e até em conjunto com as suas unidades técnicas. Nós estamos lá no e-mail contas, também abertos, a gente vem conversando com algumas pessoas, vem fazendo algumas reuniões, tentando ajudar. Mas o espírito é esse, tá? O E-Contas provavelmente será aberto em relação a esse conteúdo com o mesmo teor que está nos arquivos. Evidente que a gente vai atualizando, vão surgindo algumas coisas novas, imprevistas, a gente está atualizando nos arquivos de orientação, tá? Então, é interessante que vocês, de vez em quando, acessem lá para fazer o download da versão, se tiver alguma alteração. O julgamento das contas, pelo que eu saiba, as universidades estão no rodízio, né? Esse ano, para 2018, tem algumas selecionadas, né? A gente recebeu até alguns pedidos de nossas unidades e da CGU para exclusão de algumas, né? E a gente excluiu para 2018, algumas em relação às que já estavam listadas. E a gente acabou excluindo da lista daquelas que vão ter contas julgadas, porque a CGU também está numa situação de penúria, está todo mundo nessa, então estão pedindo ali uma redução. A gente vai fazer um novo estudo de critério de seleção de unidades para julgamento. Esse estudo deve ser feito no início de janeiro, junto com essa avaliação do que vai acontecer com a estrutura da administração pública. Aí a gente vai levar esses princípios aí de maior racionalidade e eficiência também para esse estudo. Vai refazer o estudo do critério. As universidades continuam separadas do MEC, as contas dela. Evidentemente que alguns indicadores do MEC vão levar em consideração os resultados das universidades. Isso acontece não somente em relação a essa situação, universidade MEC. Outras áreas da administração pública têm também essa situação. Por exemplo, a FUNASA é uma entidade de administração indireta que presta contas. E ela vai ter os seus resultados também, de uma certa forma, inseridos na saúde, nas cidades, pela questão do saneamento e tudo mais. O Ministério da Defesa vai prestar contas, sendo que os 3 comandos militares também vão prestar contas. E, evidentemente, que nas contas do Ministério da Defesa, algumas questões agregadas dos 3 comandos vão ter que ser trabalhadas e apresentadas. Isso vai ser desse jeito mesmo. O que mais? O E-Contas. Julgamento, acho que é isso, né? Bom, gente, a gente está no e-mail contas@tcu. Espera aí, a Tânia quer... Deixa ela perguntar, porque eu castiguei aí o relatório do Universo.
Ó, o seu relatório está muito bom, tá? A questão é torná-lo... Agora vem aquela habilidade de trabalhar no formato. As informações estão bem completas. Eu percebi que vocês gastaram um esforço enorme, inclusive, para redigir partes do relatório. Tem muita parte textual, com descrição, análise, avaliações. Está muito rico, muito rico. A questão que eu trago é, vamos agora trabalhar a partir disso para tornar o relatório, inclusive, menos custoso para vocês. Já tem um conjunto. Tá, eu tenho uma informação atualizadíssima para vocês. Isso. A gente tem um conjunto de indicadores definido nessa decisão. A gente fez a proposta de substituição. A gente está trabalhando em parceria com o tribunal, o próprio tribunal, para que já passamos, inclusive, para a análise deles, para a definição conjunta com a Andifes, sobre quais são os indicadores que nós iremos adotar. Então, está se trabalhando tecnicamente em parceria, e depois seria levado à Andifes e o tribunal seria depois levado ao colegiado para que pudesse ser substituído, por meio de acordo, os indicadores do relatório TCU e aí sim valer para o próximo relatório de gestão. Provavelmente isso não vai valer para o próximo relatório de 2019, né? Gente, essa questão dos indicadores, eu sei de um acórdão antiguíssimo, de 2002. É esse aí, 408. E teve um outro para as instituições federais de ensino de 2006, o 1043. Não, mas esse não alterou, não, os indicadores. Não. Esses indicadores, eu até vi que tem, eu não pude fazer uma avaliação completa, mas no relatório da Unifesp estão lá. Está lá uma análise ano após ano, vários anos, comparando com a média e tal. E aí o comentário que eu fiz, olha, mas eu senti falta de... esses indicadores refletem um resultado razoável? Como é que eu comparo isso com metas? Existe um processo lá no tribunal, na SESEX Educação, que está tratando da revisão desses indicadores. Inclusive é o Rafael do Paraná, né? Esse processo ele foi juntado com outro trabalho que está sendo feito na SESEX Paraná, que vai avaliar os riscos, gestão de riscos nessas instituições. A equipe técnica propôs há um tempo para o tribunal a eliminação desses indicadores, porque houve uma legislação nova, houve todo um novo contexto institucional que já trouxe para as universidades outros indicadores, que naquela ocasião a equipe técnica do TCU considerou mais efetivos do que os indicadores que tinham sido determinados anteriormente. Eu, particularmente, acho que são indicadores complementares. Os indicadores que surgiram, que têm uma característica maior de resultado, de desempenho, com essa nova normatização do setor, são importantíssimos, devem ser colocados com destaque nos relatórios de gestão. E os outros indicadores, eles são meio que indicadores assim, de eficiência e tal, né? Mas então são complementares. Mas isso está sendo tratado, essa é a minha opinião. A equipe pediu ao tribunal que revogasse, o tribunal não acatou a proposta, determinou que fosse feito um estudo mais profundo, e eu acho que também procede a decisão do tribunal. Isso está em estudo, e com relação às contas de 2018, eu acredito que vocês podiam até provocar rapidamente o tribunal para que ele se manifeste, olha, mantém ou não os indicadores. Eu sugiro que vocês mantenham, porque mal não está fazendo. Agora, mantenham os indicadores lá dos acórdãos e, evidentemente, que os indicadores que estão nessa norma, nesse novo quadro normativo institucional das universidades. Coloquem isso dentro desse espírito do relatório de gestão. E aguardaremos que, em breve, o tribunal deve fazer apresentar uma visão mais atualizada, né, dessa situação.
Olha, a rigor, a determinação do tribunal continua vigente de inserir esses indicadores no relatório de gestão. Houve uma proposta da unidade técnica de retirar isso, e o tribunal não acatou. O tribunal, assim, os ministros, então, por enquanto, eles que mandam, né? Então, por isso que fica a sugestão. Agora, é uma questão que está sendo realmente trabalhada, e trabalhada com um grau assim, mais de consciência pelo tribunal, e eu acredito que, em breve, a gente vai ter uma solução. Por isso que a minha sugestão é, ou vocês mantêm os indicadores determinados pelo tribunal, acrescentem os indicadores de desempenho que esse novo quadro institucional trouxe, e, de repente, procurem lá o Acessex Paraná, e troquem ideias com ele, porque isso é de interesse de todos. Na realidade, assim, como existe já esse trabalho conjunto, a gente já vai ver com o Rafael, da Acessex Paraná, como é que está a questão do avanço dessa proposta de modificação dos indicadores, porque a gente também precisa aprovar na Andifes, agora em dezembro, essa modificação. Então, se a equipe do TCU entender também que seria relevante, a gente passaria para uma proposta de discussão com nosso colegiado, né, com a Andifes, e também passaria para o TCU formalmente o processo para julgamento por meio de acórdão, né, porque precisa sair por acórdão. Olha, as orientações gerais, elas não têm esse detalhamento, de que, por exemplo, no caso das universidades, esses indicadores têm que estar lá. Mas tem uma orientação de que informações determinadas pelo tribunal têm que constar. Então, esse é um caso. Tá? Então, ele estaria abrangido no relatório de gestão por força desse capítulo das orientações, que o que foi determinado pelo tribunal tem que constar no relatório de gestão. Ok, muito obrigado. Eu sei que a hora, infelizmente, a gente não teve tempo suficiente para debater, e a gente, com certeza, tem muito mais a conversar, mas a gente fica aqui, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento pela participação de vocês, por tudo que foi trazido, e espero no futuro a gente continuar esse debate, continuar a participação nos fóruns, se tiver a oportunidade, tá bom? Obrigado.